Quantas vezes as pessoas brigam por conta de ciúme, brigas por causa de ciúme, e aí gera aquele conflito, aquela situação, aquele mal-estar, e você não consegue ficar bem aí com seu marido por conta dos ciúmes, porque de fato é algo que atrapalha muito o relacionamento e muitas pessoas não sabem como lidar com o ciúme. Será que esse meu ciúme é normal? Quando eu vou saber que isso de fato é uma coisa exagerada, ou se eu posso ter ciúme, ou se a gente não deve nunca sentir ciúme? Você vai entender tudo sobre o ciúme aqui hoje. Você vai entender por que você tem esse comportamento, tem esse problema de ciúme no seu casamento. Se você se considera aí uma pessoa ciumenta, coloca para mim nos comentários. Se você se considera essa pessoa ciumenta, coloca aí que eu quero saber de vocês. E tem algumas mulheres que sofrem com o ciúme do marido, né? Meu marido é muito ciumento, ele fica vendo tudo que eu faço, não me deixa sair sozinha com amigas, fica querendo olhar meu celular. Quem é que tem um marido ciumento aí? Coloca para mim nos comentários. Eu sou ciumenta ou o marido é ciumento? Escreve aí que eu quero saber como vocês, qual é a situação que você está passando hoje, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre ciúme é que o ciúme é normal e que todo mundo tem. Você vai falar assim, Silvana, mas eu não sou ciumenta. Você sente ciúme. Por que que todos têm ciúme? Porque o ciúme, ele é uma emoção universal. Ciúme é emoção. O que são as nossas emoções? A gente age conforme alguma coisa externa acontece. E por que que eu sinto ciúme? Quando eu vejo alguma coisa, é óbvio que me gera insegurança. E por que que a gente tem ciúme do marido? Porque justamente porque vocês estão nesse relacionamento mais sério, nesse comprometimento. Eu te pergunto agora, você teria ciúme de alguém que você acabou de conhecer? Você acabou de conhecer aquele rapaz ali naquele primeiro encontro, no início, você não vai ter ciúme. Você não tem ligação com essa pessoa. Agora, quando a gente tem um compromisso mais sério, a gente tem essa ligação com o outro, justamente aí dentro do casamento, aí o que vai acontecer? A gente vai sentir ciúme. E não adianta você falar, não, eu não sou uma pessoa ciumenta, eu nem ligo, pode conversar com as pessoas, pode conversar com outras mulheres, pode ter amizade, que eu não tenho ciúme. Tem, porque o ciúme é uma emoção, ele é uma reação daquilo que você vê. Então, se você vê alguma coisa que te gera aquela sensação do perigo, de estar perdendo, ou de ele poder se interessar por outra pessoa, ou de alguma mulher abusada tá aí dando em cima do seu marido, você vai sentir essa emoção do ciúme. E qual é a diferença? A diferença é como você lida com essa emoção. O que você faz com essa emoção do ciúme? É aí que vem o segredo. É aí que vem a diferença. Pessoas que sabem lidar com essa emoção e pessoas que não sabem e deixam agir pela emoção. Entende? O tempo todo a gente sente emoções. A gente sente emoção de alegria, você sente emoção de tristeza, você sente emoção ali de orgulho, emoção de gratidão, tudo isso são emoções de tristeza, e você sente emoções. E por que que eu sinto a emoção? Porque as coisas o tempo todo estão acontecendo. E vai fazer com que, quando eu vejo uma informação nova, eu sinto algo e aquilo gera uma emoção. E a emoção, ela gera uma ação. Eu vou agir conforme aquilo que eu estou sentindo naquele momento. E se a gente não aprende a ter esse controle emocional, essa sabedoria e essa inteligência de controlar as nossas emoções e não agir pela emoção, mas a gente agir com essa sabedoria, aí que mora o segredo, entende? Porque se você ficar agindo só na sua emoção, você vai brigar muito mais, você vai ter muito mais descontrole no seu relacionamento, porque imagina aí a emoção da raiva. Se você está com raiva do seu marido e você encontra com ele, qual vai ser a forma que você vai se comportar? Exatamente com raiva, você vai brigar. E eu estou explicando aqui que todo mundo tem ciúmes, porque a emoção de ciúme, ela é uma emoção universal. O ciúme, ele faz parte da nossa emoção. O ciúme é uma emoção.
Isso é ciúme, é uma emoção. Por que ciúme é uma emoção? Você vê uma situação ali que te gera insegurança, seu comportamento muda, você sente uma emoção de ciúme, entende? Então você vai sentir essa emoção. Não faz parte do relacionamento, ela faz parte de você. Volto a dizer que tudo começa em você. E é uma emoção sua, conforme aquilo que você vê fora. Ah, se eu vejo uma coisa que não me gera essa emoção de ciúme, eu não vou sentir ciúmes. E por que pessoas diferentes, mulheres diferentes, veem a mesma cena dos seus maridos, umas vão agir de um jeito e outras vão agir de outro jeito? Entende? E esse doentio que você colocou aí é exatamente esse equilíbrio que eu estou explicando. Será que eu vou agir, eu vou ter uma reação conforme essa emoção de ciúme que eu estou sentindo? Ou eu consigo entender ali quando é esse ciúme e eu vou agir com sabedoria? E por que o ciúme, essa emoção trágica? Porque eu falei aqui que o ciúme é uma emoção. E por que é uma emoção trágica? Porque ela é combinação desse amor intenso com medo intenso. O medo é uma outra emoção que a gente sente. Por que a gente sente medo? Quando a gente se sente ameaçada, ameaça de algo. Então, é uma emoção do medo. E o ciúme é uma mistura da emoção do medo ali de você perder com a emoção do amor. Por isso que a gente só sente ciúme daquela pessoa que a gente de fato se relaciona, daquela pessoa que a gente de fato tem um compromisso ali mais inteiro, um compromisso, um relacionamento mesmo, um compromisso mais sério, porque senão a gente não vai sentir ciúme. A gente não tem ciúme de uma pessoa que a gente não tem tanta ligação, não tem razão para ter ciúme, entende isso? Então, o ciúme, essa emoção, eu falo que é uma emoção trágica, porque é a mistura desse amor intenso com o medo. Então, é a mistura dessas duas emoções. E você vai sentir ciúme. Só que existem alguns conselhos que as pessoas dão. Se você é essa pessoa ciumenta, ou talvez se seu marido é ciumento, lá vai alguns conselhos que as pessoas costumam dar para a pessoa que tem ciúme e que não funcionam. E se você mesmo te dá esse conselho para você tentar se equilibrar, você não vai conseguir equilibrar o seu ciúme. Um deles é você dizer assim: ah, você é ciumenta porque você tem baixa autoestima. Alguém colocou aí nos comentários a questão da insegurança, né? Na minha opinião, quem tem ciúme é insegura. Então, você é uma pessoa que dá esse conselho aqui, ó. Você tem baixa autoestima, você é insegura, por isso que você sente ciúme. E não é, todo mundo sente ciúme, é uma emoção. Então, o ciúme, ele pode resultar na autoestima, mas ele não faz parte da pessoa que não tem autoestima, entende? E quando você fala isso para a pessoa, não é que ela está com baixa autoestima e por isso ela sente ciúme. Não, ela sente o ciúme e se ela não conseguir equilibrar isso, aí vai ter uma baixa autoestima. Aí ela vai se sentir insegura. Então, não tem a ver com insegurança somente, só com a autoestima dela. E quando a pessoa vira e fala assim, você está sentindo ciúme? Tira isso da sua cabeça. Não tem nada a ver. Isso, para de pensar no ciúme. E quando eu falo para você assim, para de pensar, o que é que você faz? Você pensa mais. Porque a nossa mente, ela não entende o não. Se eu falo, para de pensar no ciúme, eu estou vendo o que na minha frente? A palavra ciúme. Então, quanto mais eu falar para alguém parar de pensar no ciúme, mais ela vai pensar. Isso serve para você que é ciumenta e serve para você que às vezes fica falando isso para o seu marido. Ah, para de pensar nisso, você está muito ciumento, deixa isso para lá. Quem é que já falou isso aí para o marido? Para parar de pensar. Ou então o marido já falou para você, para de pensar nisso, isso é coisa da sua cabeça. E aí, quanto mais você vai parar de pensar, não tem como. É aí que você pensa no ciúme. Se eu falar para você, para de pensar numa maçã vermelha, o que você vai pensar? Na maçã vermelha. Porque eu acabei de te estimular a pensar nisso. Então, se eu falo, para de pensar nesse ciúme,
para de pensar nessa situação de traição, para de pensar nisso que te gerou insegurança. O que você vai pensar mais nisso? Você vai lembrar mais ainda disso que te gera insegurança. Você vai pensar mais ainda nessa situação de ciúme. Então, esse é o tipo de conselho que não funciona para quem está sentindo ciúme. Ah, para de pensar. Não funciona. Outro pensamento que não funciona é a pessoa falar assim: pensa positivo, não está acontecendo nada, não fica sentindo ciúme, não. E aí você vai pensar positivo. E aí vai ser cada vez pior, sabe? Você fica tentando só buscar ali esperança, você fica cada vez sem esperança. Ah, fica pensando positivo que não está acontecendo nada. E você vai ficar ali continuando desanimada. E aí outra pessoa fala assim, outro conselho que não funciona. Por que você está se punindo? Você está sofrendo com isso? Você fica pensando nisso, você está sofrendo. Para de pensar. E aí, na verdade, a pessoa não está sofrendo com ciúme. Você sabe por que ela fica cultivando esse ciúme? Ela está tentando exatamente se proteger da traição. Por isso ela sente o ciúme. É um controle. Talvez a pessoa já tenha sido traída em algum momento. E aí ela precisa desse controle. Eu preciso controlar tudo o que está acontecendo para não correr o risco de ser traída de novo. Então, se você fala assim, por que você está se punindo? Por que você está aí sofrendo? Não tem nada a ver. A pessoa não está fazendo nada de errado. Não vai resolver. Porque essa pessoa pode ter aí essa dor, essa ferida emocional de traição. E ela precisa, ela alimenta o ciúme justamente para se proteger. Então, o ciúme, ela não está se punindo com isso. Ela está usando desse ciúme para se proteger de ser traída de novo, de sofrer uma traição. Então, não adianta você dizer isso para ela. Você está aí se punindo, sofrendo, para de pensar nisso. Isso não vai resolver. E aí, a pessoa quando fala assim também, você não tem direito de sentir ciúme. Isso não é um direito, isso é um sentimento. Todo mundo sente, todo mundo tem. Então não dá para você virar para a pessoa e falar assim, você não tem direito. Ou então você virar para o seu marido, você não tem direito de sentir ciúme de mim, eu não te dou motivo. Ninguém controla. Essa questão eu não vou sentir, eu não vou ter essa emoção, porque eu já falei aqui, é uma emoção universal, a gente simplesmente sente. Ah, Silvana, tem como eu amenizar isso, curando essa ferida emocional de alguma traição que eu já vivi antes? Sim, você precisa passar por essa cura, porque aí você não vai ter mais esse comportamento tão controlador, não vai querer controlar tanto. E talvez o seu marido já tenha passado por alguma situação dessa, mesmo que lá na infância, alguma situação onde ele sentiu aí essa dor da traição e ele seja ciumento com você. Então, é preciso você entender isso para entender também o outro. Por que desse ciúme? Então, é preciso curar essa ferida e entender que a pessoa tem direito de sentir ciúme. Todos têm. O que a gente precisa saber é que a gente não tem que agir com esse ciúme, entende? Eu vou agir pelo ciúme, porque eu tô ciumenta, então eu vou agir com base nisso, ou eu reconheço que eu sinto ciúme e consigo controlar. E aí, quando a pessoa fala para o outro assim, eu não fiz nada de errado, por que você fica aí com tanto ciúme, me vigiando? Quando a pessoa fala, eu não fiz nada de errado, ela ainda dá mais alimento para você sentir ciúme. Porque fala para mim aí, quem é que sente ciúme? E quando o marido fala assim, eu não fiz nada de errado. E por que que você fica aí sentindo ciúme? Quando a pessoa fala que não fez nada de errado, qual a impressão que te passa? Que está escondendo alguma coisa. Por que ele está dizendo que não fez nada de errado? Por que ele fica falando que nunca fez nada? Qual é a sensação que passa? Tá me escondendo alguma coisa. E está se justificando, dizendo que nunca fez nada de errado. Entende? Então, assim, você dizer para o outro, ou você escutar esse conselho, não fiz nada de errado, para de ser ciumenta, para de pensar nisso, nunca fiz nada, nunca te dei motivo. Aí que você fica com a pulga atrás da orelha. Por que está dizendo que nunca fez nada de errado? Isso alimenta ainda mais o ciúme. Então, isso não é
a palavra correta, não é o conselho correto para se dar para quem está ali naquele momento sentindo essa emoção de ciúme. E aí, mais uma dica aqui, mais um conselho que as pessoas fazem de errado. Você tem que confiar em mim. Quem está com dificuldade aí de voltar a confiar? Quem tem dificuldade de ter confiança dentro do casamento? Coloca no comentário aí. Mesmo que não tenha dado motivo, mas eu tenho dificuldade de confiar no meu marido. Escreve aí para mim nos comentários. Não tem frase pior do que a pessoa fala assim, você precisa confiar em mim. Aí a pessoa fala assim, confia em mim, você tem que confiar. Não, eu errei. Talvez você tenha passado por uma traição ou não, mas vamos supor que sim. E aí a pessoa erra, trai e volta e fala assim, eu tô arrependido, ok, é o primeiro passo para superar essa infidelidade. Segundo passo, ela conquistar a sua confiança. A pessoa que errou tem que reconquistar a sua confiança, ela tem que ter essa consciência. Mas não adianta ela te dizer, confia em mim. Quando a pessoa fala, confia em mim, te dá aquela sensação ainda maior, o que ela está me escondendo. O que esse homem está me escondendo. Por que está dizendo para eu confiar nele? Está me escondendo alguma coisa. Porque a confiança a gente não adquire pedindo, falando. A gente confia no outro pelos atos do outro, pela demonstração de confiança. E com o tempo ali na relação, a gente vai confiando. A gente percebe o que o outro quer estar com você, você percebe a intimidade, a conexão com o outro, porque quando a gente tem essa intimidade, essa conexão dentro da relação, você não quer procurar outra pessoa, você não se interessa por outra pessoa, seu marido não vai se interessar por outra pessoa. Como que eu vou saber que meu marido me ama? Poxa, se ele tá com você, ele quer ficar com você, ele ama você. Agora, se você pensar, se ele falar assim, você tem que confiar em mim, eu não faço, confia, não vai te dar confiança nenhuma a pessoa só prometer, falar quantas pessoas, quantos homens traem e voltam a trair. Confia em mim, eu não vou errar mais. Confia em mim, me perdoa que eu não vou fazer mais. Vai, confia, estou arrependido, confia em mim. Só com palavras. E aí ele volta a fazer. Quantas pessoas você já viu assim? Mulheres que perdoaram, 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 e o homem continua fazendo, e o homem continua traindo. Por quê? Porque ele fez isso. Olha, você tem que confiar em mim, eu não vou fazer mais isso. E isso não resolve. Isso não ajuda quem tá ali com esse ciúme, com essa insegurança, porque já foi traída, e isso não passa a confiança. Se você quer resgatar a confiança no relacionamento, vocês precisam cuidar da relação, cuidar da intimidade, da conexão e resgatar essa confiança. Porque não é falando para o outro, confie em mim, que você vai resgatar. Muito pelo contrário. A palavra confie em mim sugere que o outro está escondendo alguma coisa. Confia em mim, confia. Então, confia, pode confiar, porque eu estou fazendo alguma coisa escondida. Então, é essa sensação que passa. Então, como vou resgatar essa confiança? Buscando a intimidade de novo, buscando resgatar o relacionamento. Porque quanto mais intimidade a gente tem, mais a gente conhece o outro. E a gente confia em quem a gente conhece. Naquilo que eu conheço, eu confio. Agora, aquilo que eu tenho dúvida, que eu não conheço, que eu não está íntimo de mim, eu não posso confiar. Não tem como confiar, não sei o que é. Entende? Então, quanto mais intimidade, mais a gente conhece, mais você vai confiar. E não é o outro dizendo, confie em mim, que você vai passar a confiar. E nem você dizendo isso para ele. Pode ser você que queira resgatar essa confiança. Então, essa frase não ajuda. Outra frase que não ajuda quando a pessoa está sentindo ciúme aí. Ah, você está maluco. Você está maluca, para de pensar nisso. E quando a pessoa fala desse jeito, isso só aumenta aí essa sensação de rejeição, de abandono, sabe? Que a pessoa já está sentindo ali dentro daquele ciúme. Ah, essa é coisa da sua cabeça, você está doida, você está inventando coisa.
Eu estou aqui com senha no celular, mas você está inventando coisa, não tem nada a ver. E isso só aumenta ainda mais essa sensação de rejeição, essa sensação aí que vai te dar mais elementos para você ter desconfiança. Então, é preciso você entender que o ciúme é uma emoção que todos nós sentimos. É uma emoção universal, é um sentimento que eu vou gerar essa emoção. E tá tudo bem. Tá tudo bem até aí. E aí, agora vem o segredo. Eu já entendi que eu vou sentir o ciúme. Meu marido pode estar sentindo ciúme. Agora, o que eu faço com esse ciúme? Eu consigo controlar ou eu me comporto, eu vou agir com essa emoção de ciúme? Aí que vem o segredo. Quer ver comportamentos da pessoa ciumenta? Comportamentos que a gente age porque a gente está agindo pelo ciúme? Então, eu sinto ciúme ou eu vou agir com o ciúme? O primeiro comportamento aí é você ficar interrogando o outro o tempo todo. E onde você foi, com quem você está, com quem que você está falando no telefone, o que você está fazendo, e aí você fica aquela lista de interrogações, por que você está chegando nessa hora, com quem que você estava, onde você passou, e aí a pessoa fica chata, aí você já está se comportando com ciúme. Existem pessoas que agem, se comportam com a emoção de ciúme. E aí dá essa sensação, né, que a gente chama aí, algumas pessoas falam, denominam de ciúme doentio. Mas não é o ciúme doentio, é a pessoa não ter o controle do ciúme que ela sente e ela começa a se comportar com ciúme. Por isso que eu amo dizer que o método que eu criei, o que eu descobri que funciona dentro do relacionamento, que funciona dentro do casamento, é exatamente baseado no comportamento. Esse é um dos pilares do método que eu criei. Porque a gente se comporta, a gente tem sentimento, a gente tem ferida emocional, a gente tem barreiras dentro de nós, mas o que vai fazer a diferença? O que eu faço com isso? Silvana, eu tenho uma dor da minha infância, eu tenho uma ferida de um relacionamento antigo, eu tenho uma ferida lá talvez no namoro com outra pessoa, e eu não consigo talvez esquecer essa pessoa. Silvana, eu tenho uma ferida que eu via meus pais brigando. Silvana, eu tenho uma ferida que meu marido já me magoou muito e eu não consigo perdoar, tá? Você tem várias feridas e todos nós temos. Todos nós temos na nossa história coisas que geraram bloqueios, coisas que nos machucaram, histórias que nos fizeram sentir tristeza, histórias que nos deixaram marcas. Todos nós temos. E agora, o que diferencia? Quem vai viver de fato um relacionamento saudável? Quem vai mudar e transformar o seu casamento? Quem é que vai viver uma vida feliz? Qual é a diferença? É a pessoa que sabe lidar com isso que aconteceu. É a pessoa que sabe olhar para isso, ressignificar essa história. O que eu faço com isso que me aconteceu? Eu vou agir e vou ficar aqui triste, porque essa minha história é triste? Ou eu vou pegar essa minha história triste e vou me comportar de forma diferente? Peraí, se isso me doeu, se isso me gerou algum bloqueio, se isso me gerou alguma dor, eu posso curar tudo isso e ser alguém diferente apesar disso. Apesar disso que me aconteceu, eu posso viver uma nova história, entende? Então, essa é a diferença. É o comportamento, é o que eu faço com isso. Silvana, eu estou sentindo ciúme. E é ruim. Às vezes a gente critica, nossa, aquela pessoa é tão ciumenta, né? Exagerado. Que pessoa exagerada. Sabe por quê? Porque ela não tem controle desse sentimento dela. Ela não tem controle dessa emoção. Ela não tem consciência disso. E não é culpa dela. Ela não sabe o que fazer mesmo. É por isso, dentro do meu curso, Método Cura do Casamento, eu tenho uma aula só de técnicas de como você lidar com o ciúme. Porque só quem sente sabe o quanto é difícil lidar com isso. Porque é o que eu falei, é uma emoção. E você fica ali com aquilo, com aquela angústia. Aquilo fica angustiando a pessoa. E se ela não sabe lidar com aquele ciúme,
Se ela não tem técnicas de como lidar com aquilo, ela sofre. É muito fácil a gente julgar o outro. Ah, a pessoa é ciumenta porque ela é insegura. Uma pessoa sem autoestima, uma pessoa insegura. É fácil a gente julgar o outro. Mas só quem sente esse ciúme e não consegue ter o controle, eu já falei, todos nós sentimos, mas quem não consegue controlar isso sofre. É uma pessoa que vai sofrer, por isso você chama aí de doentio, porque gera doenças. Todo comportamento emocional que a gente não consegue controlar, ele vai me gerar doenças, porque são doenças psicossomáticas. Se eu não consigo lidar com o meu comportamento, com o meu sentimento, com isso que eu sinto, eu vou ficar doente. O ciúme não é diferente. É por isso que você precisa saber lidar com o ciúme. E não dá para a gente criticar o outro. Por que o outro é tão ciumento? Por que meu marido é tão ciumento? Por que fulano é tão ciumenta? Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Ciúme, a pessoa não conseguir controlar e ter esse comportamento aí conforme o ciúme é coisa séria. Não é para a gente ignorar. Ah, fulano é ciumenta, ela é pessoa pegajosa, ciumenta. Não é isso. A gente precisa saber olhar para o outro e saber, quando você julga, você precisa suspender esse julgamento e entender por que o outro age com esse comportamento. Enquanto você só critica, você não consegue se relacionar com ninguém, entende? Se você só criticar o seu marido, você não consegue se relacionar com ele. Se você não conseguir entender você mesma, por que eu estou agindo assim com ciúme? Por que eu não consigo controlar esse ciúme? Por que eu não consigo voltar a confiar no meu marido? Se você não se entende, você não se cura. A cura de qualquer coisa, ela começa com a consciência. Eu só curo aquilo que eu sei que existe. Eu só posso curar alguma coisa que eu sei que está ali. Por que você põe um remédio, faz um curativo num machucado? Porque você está vendo, nossa, eu me cortei, ou eu me queimei ali no fogão, nossa, ficou queimado aqui. Então, você vê, nossa, está queimado, eu preciso jogar algum remédio. Então, você cura. Mas se você não sabe que aquilo existe, você põe um monte de nomes para aquilo. E você vai vivendo, achando que é normal. E o ciúme é uma emoção universal. Todos nós temos. Mas agir, se comportar com o ciúme não é normal. E é algo sério. Porque você não vai ter paz. Você não vai conseguir viver um relacionamento saudável. Você vai ficar alimentando aquela emoção de ciúme e agindo, se comportando conforme isso. Então, existem ferramentas técnicas para você aprender a se livrar dessa emoção de ciúme quando você perceber que você está agindo conforme o ciúme. E é isso que tem que ser feito. Então, a primeira atitude, o primeiro comportamento é você ficar interrogando a pessoa o tempo todo. E isso é ruim. Imagina a pessoa o tempo todo te interrogando o que você fez, onde você estava, o que você estava fazendo. Gente, ninguém aguenta conviver com alguém assim. Outra coisa é a pessoa ficar procurando os indícios de traição, é outro comportamento. E aí ela falou, eu preciso vigiar, porque aquela mulher mora ali perto. E eu não posso deixar livre, assim, preciso vigiar. Mas imagina, você ficar procurando o tempo todo indícios de traição, você ficar ali preocupada se será que o meu marido passou na casa dela, será que ele encontrou com ela na rua a hora que ele passou? E aí você fica ali o tempo todo se comportando através do quê? Desse sentimento de ciúme. E você tentar controlar o outro é outro comportamento. Por mais que você tente, você jamais vai conseguir controlar outra pessoa. Você só vai se tornar uma pessoa chata, controladora. E cada sentimento desse que é chato, cada comportamento desse, nos afastam cada vez mais do outro. E eu quero viver um relacionamento saudável, mas minhas atitudes estão me afastando do outro. Então, o ciúme é algo sério. Quando você começa a se comportar com ciúme, e aí você começa a infringir outra atitude, punições, né? Olha, se você me trair de novo,
eu vou te largar. Se você fizer isso, você vai ver, você vai pagar o preço. E aí você fica ameaçando a outra pessoa. Eu sempre falo aqui, as histórias que a gente vive até 7 anos de idade, elas ficam no nosso inconsciente e são histórias que a gente não lembra. E são traições também. Se seu pai te prometeu alguma coisa, filha, estuda aí que depois o papai vai te pagar um lanche. E ele não te pagou. Papai vai te levar no cinema e não te levou. Você vai sentir ali traição. E você vai levar isso para sua vida. Entende? Nossa, Silvana, mas como assim? É verdade. E talvez você nem se lembre dessa cena. Talvez você nem se lembre que alguém te prometeu isso na sua infância, alguma coisa e não cumpriu. E hoje você está tendo uma atitude controladora e você não sabe por quê. Então, às vezes, a gente acha que a gente vai ser controlador, assim, só porque a gente sofreu a traição já de alguém. Eu já passei por isso no casamento, eu já passei por isso no namoro. Então, agora eu fico ligada para não ser traída de novo. Não. Existem também situações da nossa história que estão ali no nosso inconsciente. Então, se você percebe que você tem essa coisa desse controle, você tem que se curar disso, saber lidar com o ciúme, porque senão você vai ficando com esse comportamento ciumento e vai te afastando cada vez mais do outro, porque ninguém aguenta conviver com uma pessoa ciumenta. Então pode ser aí que seu marido também precise entender isso. E pode ser você a pessoa que vai ajudá-lo a entender. A gente não tem que, meu marido é muito chato, é muito ciumento. E aí a gente fica o quê? Só criticando o outro. Eu falo o tempo todo, a gente pode mudar o nosso relacionamento. Tá, se meu marido é ciumento, o que eu posso fazer para ele sentir que ele pode confiar? O que eu posso fazer para ajudá-lo a entender que isso pode ter a ver com alguma emoção dentro dele? Como eu posso ajudá-lo? Entende? É isso, é compreender o outro. Isso é relacionamento. Isso é casamento. Não é você só criticar, meu marido é ciumento, não aguento mais esse homem, e aí você desiste. Entendeu? Então, assim, não é isso, a gente só precisa entender e fazer a coisa certa. Então, eu falei aqui de interrogar, ficar procurando indícios de traição, ficar tentando controlar o outro. A gente nunca vai conseguir controlar ninguém, porque a gente não tem esse domínio e nem tem esse direito, né, de ficar controlando outra pessoa. Infringir punições, ficar ameaçando, se você me trair, eu nunca vou te perdoar, eu vou fazer isso com você, você vai pagar o preço. Essas ameaças também não funcionam. E preocupar, ou ficar assim, obsessiva com a possível, com a possibilidade ali de traição. Sabe quando você fica ali com aquela coisa obsessiva? E se eu for traída? E se eu for traída? E aí você fica com medo o tempo todo de traição e você pensa nisso o tempo todo, você tem medo de ser traída. Isso são comportamentos que a pessoa que tem ciúme, são comportamentos do ciúme. E mais um, ter medo, daquele medo de ser traído, que aquilo realmente aconteça. Todos esses comportamentos, eles são aí por conta desse ciúme. Então, é o que eu falei, a gente vai sentir o ciúme, mas será que você está se comportando com esse ciúme? Ou apesar de vez em quando você sentir essa emoção do ciúme, você consegue se controlar? Essa é a diferença, porque todos nós vamos sentir ciúmes. A diferença é se eu vou agir, se o meu comportamento vai ser um comportamento de uma pessoa ciumenta. E é interessante aqui, curioso para vocês, que há uma diferença do ciúme do homem e do ciúme da mulher. O homem, ele está muito preocupado com a infidelidade sexual. O homem fica muito preocupado se a mulher vai ter contato com outro homem. Já as mulheres não. As mulheres ficam muito preocupadas com a infidelidade emocional. Para a mulher, basta que o homem olhe para outra mulher e acha aquela mulher bonita e mais interessante que ela já vai ficar preocupada. Basta que mande alguma fale com outra mulher com uma forma mais carinhosa,
que ela já está preocupada. Então, a infidelidade para a mulher emocional, ela já é muito mais forte. E o homem, ele está só ligado ali se a mulher vai ter contato físico com outro homem. Ele fica ligado ali naquela infidelidade sexual. Então, ainda existem essas formas diferentes de se ver. E essas situações que podem gerar ciúme aí, né? Essa questão da história de infância, talvez aí nos vínculos da sua infância, questão de abandono, ameaça de separação, você viu os pais separados, talvez tenha sido abandonado aí pela família que ficou assim, que você sofreu decepção, ou um namorado que você teve na sua juventude que te decepcionou, tudo isso vai fazer você viver conforme o ciúme, não vai fazer com que você consiga controlar esse ciúme, sabe? Então, e outra coisa que também aumenta os ciúmes é a distância geográfica, né? Você está longe do outro, talvez seu marido trabalhe em local que ele tenha que viajar, que ele tenha que ficar alguns dias fora. Então, se você está distante da outra pessoa, isso também gera mais ciúmes, porque gera aquela sensação: o que será que a pessoa está fazendo lá, em outro lugar? E aí vem a grande sacada do ciúme. O ciúme é como se ele tivesse uma mente própria. É como se você tivesse aqui e existisse aqui uma outra mente sua, a mente ciumenta, tá? E ela fica ali cheia de pensamentos, cheia de sentimentos, e fica aquela mente ciumenta. E aí, se você coloca o foco nesse ciúme, você fica ali confirmando essas suas crenças que já existe dentro de você, essas suas histórias que tem dentro de você. E você fica com aquele foco naquela coisa ciumenta. Então você fica ali só pensando no que o outro está fazendo, com o que o outro está fazendo. E existem duas palavrinhas aí, duas palavrinhas que o ciumento sempre usa, que é o e se. Mas e se, Silvano, e se ele encontrar uma mulher mais interessante que eu? E se ele colocou a senha no celular para me esconder alguma coisa? Tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente acredita, é o que faz com que a gente se comporte hoje. A gente só se comporta, eu tomo decisões, eu faço as coisas conforme aquilo que tem dentro de mim, conforme a minha história. Tanto que a gente pode passar por cenas diferentes, assim, uma cena igual, pessoas diferentes e ter reações diferentes, porque cada um vai reagir com o que tem dentro de si, entende? Então, as nossas histórias, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente acredita, é o que determina as nossas ações. É o que vai determinar como você vai lidar com o seu marido, que vai lidar como você vai se relacionar. Então, é muito importante isso. E aí, quando você fica naquela palavrinha, e se? Mas e se acontecer alguma coisa? E se eu for traída? E se o meu marido estiver ali no celular me escondendo alguma coisa? E se o meu marido se interessar por outra pessoa? E isso, quando você fala o e se, você está gerando uma preocupação. E tem aquela ruminação, né, de você ficar assim, e por quê? Por que que ele está agindo assim? Por que que hoje ele chegou mais tarde? Mas por que que ele não está me tratando mais com o mesmo carinho que antes? E aí você fica naquele porquê. E o e se. São estratégias aí dessas ameaças de rejeição, de traição, de abandono. E aí você fica alimentando o e se. Você fica alimentando aí esse porquê. Por que será que isso está acontecendo? E essas atitudes vão te afastando cada vez mais do seu marido. Ou se é ele que tem essas atitudes, vão te afastando de você. Ficar interrogando, ficar procurando esses indícios, ficar procurando aí esses sinais, se tem outra pessoa interessada. Quer ver? Imagina ficar de cara feia. Quem é aí que já ficou de cara feia? Você olhou para fulano ali, alguém te olhou, e aí você fecha o tempo, né? Você fica de cara feia. Essa questão de se dar bem com os pais é importantíssima. A gente precisa honrar e perdoar os pais. Seja lá o que for. Seja lá o que tenha sido a nossa criação, seja lá quem sejam os nossos pais,
se eles estavam conosco ou não, se eles se separaram ou não. A gente precisa honrar e respeitar a nossa origem, porque os pais, eles fizeram o melhor com aquilo que eles podiam, com aquilo que eles sabiam. Se ele não fez mais, é porque não sabia, entende? Quando você vê dessa forma, você passa a ter mais compreensão, você passa a ter mais empatia. A gente não tem que mudar nossos pais, a gente não tem que querer outros pais. Eles deram o melhor à vida. Eles te deram a oportunidade de estar aqui. Eles se permitiram e aceitaram essa grande missão de te trazer para a vida. Então, é isso, é honrar e respeitar. E é muito importante para que a gente prospere em todas as áreas da nossa vida, esse perdoar e estar bem com os nossos pais. Invalidar a concorrência. Quem é aqui que você que falou que hoje não confia, que já teve atitude assim, passa uma mulher e você fala assim, nossa, você já viu aquela mulher? Ela não é bonita, não se cuida, não sabe falar direito. E aí você fica falando mal da outra para ele não achar interessante, né? Então você fica invalidando a outra pessoa. E tem que ter cuidado com isso, que às vezes você acaba até assim, tendo um comportamento hostil, sabe? A outra pessoa olha para você, nossa, fica falando mal da outra, né? Da outra pessoa, e às vezes você até chama atenção para aquela pessoa que ele nem estava olhando. Então tem que parar com isso, de invalidar a outra pessoa e ficar ameaçando a romper, eu já falei aqui, e tentar deixar o outro com ciúme. Isso também não ajuda. Você está sentindo ciúme, então você vai criar uma cena, alguma situação para ver se ele sente ciúme. Quem aqui já pensou assim, eu vou me mandar flores com um cartão, eu mesma vou comprar, e para ver se ele pensa que tem alguém interessado em mim. Tem mulheres que fazem isso para ver se tem gente aí que falou, meu marido não tem ciúme de mim. Então você pode ter aquela sensação, se meu marido não tem ciúme, será que ele não me ama? Ele não tinha que sentir algum ciúme, ficar um pouco preocupado comigo? Então eu vou fazer uma cena para ver se eu provoco esse ciúme nele. Não faça isso, porque isso pode justificar até o comportamento dele. E se você quer, ele está agindo de uma forma que você está desconfiando, então você também vai dar motivo para ele desconfiar de você. Então ele pode talvez aí acreditar e passar a achar que não pode confiar em você. E aí aquilo que você pensou em fazer para gerar ciúme nele pode gerar mais problemas para você. E ele aí começar a ter a sensação de que não pode mais confiar em você. Como às vezes a pessoa ficou ali um tempo brigada e aí quer mostrar que, olha, tem outras pessoas interessadas em mim, e aí você querendo fazer ciúme nele, e aí de fato vai provocar essa insegurança. Então não faça isso, não tente dar troco, tentar fazer cena para o outro sentir ciúme de você, tudo isso só te afasta do outro. Ele nunca fala que sou bonita, já meus amigos homens falam que sou bonita e arrumada. Aí qual é o problema disso? Você vira e fala para ele, olha lá, todo mundo fala que eu tô bonita e você não fala. Isso não resolve, tá? Isso não vai fazer com que ele te admire mais. Não é isso que vai fazer com que ele queira te admirar mais, que você chame mais a atenção dele. É preciso cuidar da relação, da intimidade, tá? Isso aí não ajuda. Assim, e cuidado com essa coisa de você ouvir aí os amigos. Como assim os amigos me elogiam? A gente tem que ter cuidado com as amizades também, né? Nós mulheres, com que tipo de amizade homem eu tenho? Eu posso ter outras amizades com homens, mas a gente tem que saber o limite aí dessa intimidade. Porque quando você começa a ter muita intimidade, gente, não existe relacionamento de homem e mulher cheio de intimidade e é só amigo. Não dá, não funciona assim. Então a gente tem que ter esse respeito e esse cuidado, porque aí quando você fica ouvindo aí, nossa, mas todo mundo me elogia, todo mundo. Isso aí já está minando o seu relacionamento. Vai minar a sua relação, tá? Todo mundo te elogia, mas
Eles querem pagar suas contas? Eles querem viver com você? Eles querem assumir o seu dia a dia, assumir os seus filhos? Entende? Homem para falar que você tá bonita tem um monte, mas não é esse o objetivo. E às vezes você troca ali o cuidar do seu relacionamento, em cuidar do seu casamento, deixando-se levar por essas cantadas, deixando-se levar por esses elogios que estão só te tirando do foco. Então é isso, essa mente ciumenta, ela é só um pensamento, ela é uma mente. E se você deixar se levar e começar a se comportar só com os ciúmes, você não vai conseguir ter esse equilíbrio, vocês vão se afastar o tempo todo. Então, e não adianta você falar assim, Silvana, eu não quero pensar no ciúme, eu não quero ficar pensando nisso tudo ciumento, eu não quero me comportar assim. E se você tentar só esquecer, você não vai conseguir. Porque quanto mais eu penso assim, eu não quero pensar no ciúme, mais eu vou pensar. É como se fosse uma febre. Eu tô com febre. Tem como eu esquecer que eu tô com febre? Não dá. E é muito sério a pessoa que age com comportamento de ciúme. É sério. Não é uma coisa para, a pessoa ciumenta lá, é fresca, insegura. Não é brincadeira. É uma coisa que mexe com a emoção. Você está ali com aquela emoção de ciúme que te gera aí a consequência da insegurança. Gente, tem gente que sofre mesmo com esses ciúmes. Então é preciso saber o que fazer. E é preciso você entender. É preciso você entender que isso é uma emoção, que isso é um pensamento. É uma mente que está ali te tirando do quê? Do momento presente. Imagine se você está numa festa, você saiu com seu marido, está ali numa festa, e ao invés de você curtir o seu marido, de você dançar com o seu marido, de você olhar nos olhos, de você ter uma boa conversa, você fica ali preocupada se aquela mulher bonita que está ali perto está olhando para o seu marido. Você fica preocupada se ele está olhando para ela. Imagine, é assim que a pessoa que se comporta com ciúme funciona. Pensa que tudo isso, toda essa emoção ciumenta, tudo isso, todo esse comportamento está te tirando do seu momento presente. Ao invés de você investir aí no seu momento presente e de você investir na sua intimidade, no seu casamento, no seu relacionamento, você está aí ocupando o seu tempo com esse comportamento e com esse pensamento ciumento. Então tudo isso, as nossas histórias, ela gera essas emoções, elas geram esses bloqueios em nós e não tem como, a gente age conforme aquilo que tem dentro de nós. Então, pense nisso, que esse comportamento de ciumento tem que ser tratado, você precisa de técnicas, sim, para você lidar com os ciúmes. E por que dentro do meu método eu tenho uma aula inteira com várias técnicas para você lidar com os ciúmes? Porque às vezes você vai se identificar mais com uma do que com outra. Você vai achar isso mais fácil do que aquilo. E você tem ferramentas ali justamente para você lidar com essa emoção de ciúmes. E você parar de se comportar assim e passar a cuidar mais do relacionamento. Porque senão você fica ali ocupando o seu momento presente com esse comportamento de ciúme, com essa emoção de ciúme, e você não cuida do relacionamento. Você não cuida do casamento. Você fica ali ocupando aquele momento com esses sentimentos. Não dá para a gente pensar assim, Silvana, eu tô com dor de cabeça, eu vou esquecer que eu tô com dor de cabeça. Não, é preciso a gente curar. E talvez esse desentendimento, essa falta de diálogo, essas brigas que existem hoje no seu casamento, se você fingir que nada está acontecendo, a probabilidade de tudo isso é só piorar. E você também vai entender, vai aceitar que é uma emoção que todos têm. Então tá tudo bem se você sente ciúme. Você só precisa aprender aí a não se comportar, não ficar agindo só conforme uma pessoa ciumenta, só conforme essa emoção de ciúme, tá bom? Então um grande beijo, gratidão, até mais.